Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero fazer a resenha de um livro que foi curioso a maneira como como eu adquiri esse livro. Né? Não a maneira como eu adquiri, na verdade eu comprei o livro, ele veio, enfim, comprei pela Amazon, ele veio pelo correio, tudo normal. Mas eu estava assistindo a uma entrevista da autora do livro, com o Lázaro, não, com o Emicida, com o Fábio Porchat, enfim, no programa lá que participou o Emicida, o Fábio Porchat e mais o outro rapaz do Porta dos Fundos e eu não lembro o nome dos outros dois, tá? Mas enfim, ela estava dando uma entrevista, a escritora, a autora desse livro, e foi falado do fato desse livro dela ter sido proibido de ser utilizado dentro de uma escola, acho que em Minas, enfim, não lembro aonde exatamente, mas... E aí quando falaram da proibição do livro tal, eu falei, nossa, eu já tinha ouvido falar da escritora, já tinha ouvido falar do livro, mas nunca tinha lido nada dela. E na hora eu resolvi comprar o livro. Comprei o livro, li e não tinha como não fazer uma resenha desse livro. Trata-se do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que vocês estão vendo aparecer aqui e que está aqui, na minha mão. Bom, Olhos d'Água é um livro de contos da Conceição Evaristo, tá? Primeiro, a Conceição Evaristo, para quem não sabe, a Conceição Evaristo ela é escritora, professora, enfim, uma mulher negra que conseguiu vencer todas as dificuldades e se transformou em mestra e doutora em literatura. Né? E que tem vários livros publicados e que em 2014 publicou esse livro de contos chamado Olhos d'Água. Bom, eu não sei, eu tenho até medo de falar do livro porque assim, o livro ele tem uma força poética tão grande, tão grande. A Conceição Evaristo, nesse livro, ela consegue trazer a vida da pessoa negra, principalmente da mulher negra, mas eu falo da pessoa negra, porque não só da mulher, né? Ela fala da mulher negra, do homem negro, da criança negra, enfim. De uma maneira tão poética. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, quer ver? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 contos que compõem esse livro. Nesses 15 contos, ela vai falando de todas as dores da mulher negra, da pessoa negra, de todas as alegrias da mulher negra, da pessoa negra, de todas as angústias, de todas as opressões. Só que ela fala isso de um jeito que eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém, eu já li bastante coisa sobre negritude, mas eu nunca vi ninguém falar da pessoa negra do jeito que a Conceição Evaristo está falando. Ela traz uma profundidade no falar, uma profundidade poética, uma profundidade filosófica e, ao mesmo tempo, uma profundidade crua da vida mesmo da pessoa negra. Enfim, eu fiquei tão emocionado quando eu li esse livro, eu fiquei tão impactado com esse livro, que eu diria ao colégio que proibiu, que eu nem lembro o nome, e a todos os outros colégios do país, esse livro precisa chegar às mãos dos nossos jovens. Precisa. Esse livro, ele, mais do que bonito, mais do que importante, mais do que poético, mais do que profundo, ele é um livro extremamente necessário.
O livro, a maioria dos contos fala de mulheres negras. E aí, aos poucos, os homens negros, que na maioria dos contos são coadjuvantes dessas mulheres negras, né? São personagens que muitas vezes nem aparecem concretamente, né? Eles são reminiscências das memórias dessas mulheres negras, as memórias às vezes alegres, às vezes dolorosas, e que vão ganhando corpo a ponto de, no final, os últimos contos serem o antepenúltimo e o penúltimo conto. É isso? Para não falar bobagem? Não, mas uns 4 contos antes do último conto, esses homens começam a se tornar protagonistas. E o mais interessante é que a gente vê esses homens que eram reminiscências, memórias, coadjuvantes dessas mulheres, se tornam protagonistas, mas não tiram o protagonismo das mulheres, porque as mulheres que fazem parte da vida desses homens, que se transformam em protagonistas nos últimos contos, não tiram, eles são protagonistas dos contos, mas eles são protagonistas que trazem a força de alguma mulher negra junto deles. Então, mesmo nos contos onde os homens são protagonistas, as mulheres negras têm muito mais força. Então, muito interessante ver esse desenho que o livro tem. Os homens negros sendo trazidos como reminiscências, como memórias, como dores e amores de mulheres negras. Esses homens tomam corpo, né? Ganham um nome, ganham um corpo, ganham uma vida própria, mas as mulheres negras, que são as verdadeiras protagonistas, continuam lá, sustentando não no sentido concreto, né? Sustentando simbolicamente esses homens. E o último conto é uma festa, porque o último conto, porque todos os contos deixam muito claro o ambiente urbano em que essas personagens vivem. E o último conto traz um resgate de uma ancestralidade negra, de uma ancestralidade africana maravilhosa e que vai exaltar e festejar o nascimento de uma criança negra. Então veja, esse desenho de a mulher negra protagonista, o homem negro como reminiscência, o homem negro se tornando protagonista, mas a mulher negra ainda sustentando esse protagonismo, e encerra com uma criança, o nascimento de uma criança sendo festejado porque ele traz uma esperança, né? Uma esperança que vem imbuída do resgate de uma ancestralidade. Então só esse desenho do livro já é lindo, né? E o mais interessante é que as mulheres negras, que são retratadas no livro, elas são mulheres que têm sim as dores, a miséria, a pobreza está lá estampada, mas elas também têm desejos. Essas mulheres, elas têm anseios, elas têm desejos, elas têm amor, elas têm autoestima. Então, o discurso da Conceição Evaristo, né, nesses contos, traz a miséria, a fome e a opressão que as pessoas negras sempre sofreram historicamente no país. E isso não é amenizado em nenhum momento. A violência, nada disso é amenizado. Só que isso, primeiro, é trazido com uma carga poética maravilhosa, né? E além disso, ela também traz um outro aspecto da vida dessas pessoas, que é o aspecto ontológico, é o aspecto da existência mesmo, do ser pessoa, né? Os desejos sexuais,
a satisfação desses desejos, os anseios, os sonhos. Então, assim, eu nunca vi a pessoa negra ser retratada de maneira tão completa, tão íntegra, do jeito que ela deveria ser retratada sempre, né? Porque a gente vê na literatura, na maioria das vezes, a pessoa negra é retratada de maneira parcial. Ou enquanto sujeito oprimido, ou enquanto sujeito que luta contra a opressão. A Conceição Evaristo, ela traz uma pessoa negra totalmente integral. Integral. Né? Íntegra no sentido de integralidade, de inteireza. É tão emocionante ver, é tão maravilhoso ler esses contos, que eu, na verdade, queria ler o livro inteiro aqui para vocês. Mas eu vou ler o início de um dos contos. Eu queria ler, quando comecei a ler o livro, eu falei, eu vou ler o primeiro conto inteiro, que é maravilhoso, que é o conto que se chama Olhos d'Água, que é o conto que dá nome ao livro, né? Mas eu resolvi ler só o início de um outro conto para vocês, que se chama Beijo na Face. Só para vocês terem uma ideia da riqueza poética da escrita da Conceição Evaristo. Começa assim o conto. Salinda tombou suavemente o rosto e com as mãos em concha colheu pela milésima vez a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho. Algo tão tênue como os restos de uma asa amarela, de uma borboleta menina que foi atropelada nos primeiros instantes de seu voo inaugural. Rememorou ainda o corpo que um dia antes estivera em ofertório ao seu lado. Tudo parecia um sonho. Os toques aconteceram carregados de sutileza. Carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos. Ela estava aprendendo um novo amor. Um amor que vivia e se fortalecia na espera do amanhã. Que se fazia inesperadamente nas frinchas de um momento qualquer. Que se revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na metade das bordas de um lábio, por um repetir constante do eu te amo, declaração feita muitas vezes em voz silenciosa, audível somente para dentro, fazendo com que o eco dessa fala se expandisse no interior mesmo do próprio declarante. Enfim, é isso. Eu poderia pegar vários outros trechos do livro e ler para vocês, que vocês iam ver a carga poética, mesmo quando se fala de violência. Então, assim, ele é um livro necessário. Necessário para o país, necessário para o mundo, necessário para a literatura, necessário para as escolas. Então, eu, além de exaltar e festejar esse livro da Conceição Evaristo, que só me fez sentir vontade de ler outras coisas dela, e eu vou ler outras coisas dela. Acho que foi uma das apresentações mais marcantes que eu tive da literatura de alguém. Né? Então, ser apresentado à literatura da Conceição Evaristo através de Olhos d'Água foi talvez um dos grandes presentes. Mas mais do que isso, é dizer o quanto essa literatura precisa ser lida, ouvida, falada por todas as pessoas. Não só porque traz um aspecto integral e íntegro da pessoa negra, mas porque revela o quanto a gente precisa avançar enquanto país, enquanto mundo, até atingir o que é o ideal, que é todas as pessoas são pessoas. Elas têm a sua integralidade, os seus desejos, os seus sonhos, as suas dores, as suas angústias, e que a gente não pode transformar pessoas em menos pessoas, como fazemos e fizemos historicamente com as pessoas negras.
Então aqui, no livro Olhos d'Água, a pessoa negra está no lugar em que ela não deveria estar socialmente, porque nenhuma pessoa deveria estar num lugar de opressão e de violência. Mas ela está no lugar poético em que ela nunca deveria ter saído, do qual ela nunca deveria ter saído, ter sido tirada, né? Porque ela foi tirada à força desse seu lugar, que é o lugar da pessoa íntegra, da pessoa integral, da pessoa inteira, da pessoa poética. Então é isso, gente. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Leiam, leiam, leiam. É só isso que eu diria 1000 vezes, leiam. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, né? Criem engajamento, façam o algoritmo aí do YouTube gostar um pouquinho mais da gente. Se inscrevam, é de graça, é rapidinho, é só clicar aí no botãozinho de inscrever-se. Se já se inscreveram, chamem as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal. A gente precisa aumentar o nosso número de inscritos aí para fortalecer o nosso trabalho. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. E quem puder e quiser, por favor, colabore com a nossa campanha do Apoia-se. A gente precisa dessa campanha para poder botar em prática todas as ideias que a gente tem aqui para o nosso canal, para o nosso projeto A Literação como um todo. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo.